A análise das imagens de câmeras feitas pelo jornal americano The Wall Street Journal indica que a explosão que atingiu um hospital em Gaza na semana passada teria sido provocada por uma falha em um foguete disparado de dentro da faixa de Gaza em direção a Israel. Os fragmentos se espalharam pela área do hospital. Num primeiro momento, o Ministério de Saúde palestino, controlado pelo Hamas, afirmou que centenas de pessoas morreram na explosão e atribuiu o fato a Israel. Em seguida, as forças de defesa de Israel afirmaram que casas de saúde não são alvos do país e alegaram que a Jihad Islâmica foi a responsável pelo ataque. Ainda no dia da explosão, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou a responsabilidade do país pelo lançamento de foguetes contra o hospital. O grupo Jihad Islâmica também negou as acusações do exército israelense sobre ser o autor do ataque. O caso segue sob investigação. Bom, e antes da gente abrir aqui a rodada de comentários e análise em Oeste Sem Filtro, eu quero mandar um beijo para Ana Paula Henkel, que hoje está de folga, e para o nosso mestre Augusto Nunes, que pegou uma gripe, está sem voz. Estimamos todos aqui melhoras ao nosso querido mestre Augusto Nunes. Logo mais ele está de volta conosco. Paulo Eduardo Martins, seja muito bem-vindo, boa segunda-feira, muito boa noite. Estamos, infelizmente, Paulo, entrando aí na terceira semana desse conflito no Oriente Médio, que começou no dia 7 de outubro com um ataque cruel e covarde do Hamas a Israel. E aí, falando um pouco sobre essa guerra de versões, né, a respeito desse suposto ataque, autor do disparo do foguete num hospital dentro da faixa de Gaza, né? Aqui no Brasil, só para ficar um exemplo, né, o presidente Lula, mesmo sem ter informações concretas, se adiantou e acabou classificando aí a explosão como um ataque. O Itamaraty também emitiu uma nota falando em bombardeio desse hospital em Gaza. Essa é uma situação grave, que precisa ser investigada com muita seriedade e sem politização, né, Paulo? E essa investigação que saiu, então, do jornal americano Wall Street Journal aponta na direção de que um foguete teria sido disparado de dentro da faixa de Gaza, falhou e acabou atingindo as imediações desse hospital. Muito boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. Boa noite, Silvio. Melhoras para o nosso grande mestre Augusto, né? E que a Ana Paula curta aí a sua folga da melhor maneira possível, que é tudo sempre merecido. Olha, sobre esse conflito, né, sobre os ataques que Israel sofreu e ele reage, nós estamos no início de um processo, né? Me parece que chegou-se ao ponto sem volta, que é quando o povo judeu, o povo de Israel, o Estado de Israel, já entende que não é mais possível adiar aquilo que muitos sabiam que um dia chegaria, que é partir para um confronto para eliminar os terroristas, aqueles que falam publicamente, aqueles que têm em suas organizações o objetivo de varrer Israel do mapa, como é que eles mesmos afirmam, né? Os documentos de fundação do Hamas afirmam isso, e a ação do Hamas desencadeou essa reação, que ela precisa ser realizada e precisa chegar ao fim. Quando isso vai ter fim? Quando os inimigos serão eliminados? Não é possível saber, tudo indica que será um conflito longo, uma operação muito longa, porque há particularidades de cenário, há toda uma complexidade, reações do mundo árabe, assim, é um estopim de envolvimento de diversas nações, e aí tem interesses econômicos, culturais, uma série de coisas que torna essa situação sempre muito difícil, e só é fácil para os idiotas que tentam ganhar politicamente, como o presidente Lula sempre tentou, né, na sua obsessão de plano Nobel, de ser alguém mais importante do que ele realmente é. E diferente de outros momentos onde o mundo teve conflitos significativos, a guerra de informações ela está mais clara, mais evidente para todo mundo e mais intensa, pelo menos é o que me parece, até pela quantidade de possibilidades que nós temos hoje de veículos e fluxo de informação. Porque em outros momentos históricos, você tem a versão que interessa aos militares de cada lado, né? A informação é parte importante
para se vencer uma guerra, a versão do Estado que controla aqueles militares e alguns operadores de imprensa. Agora não, nós temos os voluntários da imprensa que agem ideologicamente no mundo inteiro, conforme a sua visão de mundo, o seu interesse, e trabalham para distorcer, fornecendo um serviço auxiliar uma das forças, que no caso é o terrorismo islâmico, né, muito claramente, e com a ironia de que sempre houve aquela teoria da conspiração de que os judeus dominavam a comunicação do mundo e tal, né. Eu acho que essa guerra serve para isso também, para desmontar essa teoria idiota. Então, as evidências vão surgindo, felizmente nós temos essas possibilidades hoje, e esse vídeo que nós mostramos agora e mais uma série de outros que também já foram publicados, que circulam aí, que demonstram que o ataque partiu de Gaza. Só que o estrago já está feito, o estrago, no caso, não só no hospital, mas também na imagem de Israel e em sua campanha, porque a informação circulou, ela reforça uma informação anterior de que Israel é um Estado que pratica terrorismo de Estado, essas coisas que a esquerda reproduz muito. Então, a novidade nesse ponto é esse voluntarismo, esse braço voluntário de jornalistas que atuam para atacar também o Estado de Israel, sendo auxiliares dos terroristas islâmicos. São os fogueteiros de imprensa atirando em Israel. E aqui conosco nesta segunda-feira também Fabi Barroso, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Fabi, o governo de Israel chegou até a divulgar um áudio, nós aqui publicamos no site da Revista Oeste também, uma troca, uma conversa, né, entre dois supostos terroristas do Hamas comentando essa explosão, e eles teriam então admitido essa falha do foguete que seria direcionado inicialmente ao território israelense, e agora as investigações estão apontando na direção de que esse foguete então partiu mesmo da faixa de Gaza. Muito boa noite, Fabi. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo. Boa noite, Silvio Navarro. E boa noite a todos aqui da Oeste. Bom, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que parece que as mídias, né, ignoraram aquela parte onde tem na faixa de Gaza o Estado Islâmico, a Jihad Islâmica e o próprio Hamas. Então, de muito pronto, né? Mesmo a gente sabendo dessas interceptações telefônicas que, ao meu ver, que eu me lembro, Israel ficou até na dúvida se iria divulgar, porque isso é informação e inteligência, e a gente sabe que numa guerra a importância, né, da inteligência, da informação e da contra-informação. Mas o prejuízo ali causado, ele já foi, né, já foi consumado, porque vamos lembrar que aquele dia que ocorreu tudo isso, Biden estava indo para os Estados Unidos e tinha ali, né, reunião com várias cúpulas do mundo árabe importante, para talvez até ter uma saída um pouco menos errante aí nessa época de conflito tão extremado. Então, teve consequências. A gente sabe que até hoje parte da mídia internacional continua insistindo nessa narrativa, como se já não houvesse prova, né, de que realmente esse foguete, como a gente mostrou agora há pouco, não estivesse mesmo lá na faixa de Gaza. E a gente entende que, infelizmente, a gente está vendo uma relativização de termos que não deveriam ser, né? A gente precisa lembrar aqui que qualquer verdade, ela tem que ser contada, mas ela tem que ser contada com base em fatos. Então, quando Israel divulga a fala desses terroristas, a troca de mensagens, expõe aí, lógico, pode ser forjado, lógico que sim, mas, no entanto, a gente só presume uma coisa, que neste conflito especificamente, se tratando de um Estado-nação constituído e do outro lado o Hamas, que é um Estado terrorista, se a gente tiver que presumir boa-fé, tem que ser necessariamente do Estado constituído, então, portanto, de Israel. A gente sabe aí que o terrorismo ele não se inibe em mentir e mudar as narrativas conforme ele quer bem, né? Então, prejuízo consumado, acho essa meia-culpa necessária, mas é bom para a gente entender que é importante averiguar para tratar esses fatos jornalísticos de forma jornalística, né? A gente está vendo essa mudança aí que vale mais uma narrativa do que fatos. Exatamente. Silvio Navarro, muito boa noite.
Seja muito bem-vindo. Ainda falando sobre essa guerra de versões, né, Silvio, dessa explosão no hospital na semana passada. Hoje, ainda nessa segunda-feira, dia 23 de outubro, saiu uma nota do editor do jornal New York Times, fazendo aí um meia-culpa, para usar as palavras da Fabi, né, admitindo que houve um equívoco na divulgação dessa notícia da explosão no hospital na faixa de Gaza. Né, o jornal diz que teria se baseado, aí vou usar as palavras que eles usaram nessa nota do editor, de forma demasiada, entre aspas, nas alegações do grupo terrorista Hamas para noticiar esse bombardeio, inclusive uma divergência no número de vítimas, né? O Hamas chegou a falar em 550 pessoas, depois 470, enfim, há uma divergência também em relação ao número de vítimas, e agora começa então a aparecer uma investigação que aponta no sentido de que esse foguete, houve um disparo de dentro de Gaza, uma falha nesse foguete que acabou ocasionando essa explosão. A verdade sempre vem à tona, né, Silvio? Boa noite. Verdade sempre vem à tona e nós estamos na era da fake news permitida, fake news do bem, é disso que se trata. Boa noite para você, Paula, boa noite, Fabi, Paulo Eduardo Martins, boa noite também para a nossa audiência, quem começa a semana conosco. Bom, vamos lá, né? Em primeiro lugar, é importante a gente recapitular como tudo aconteceu. Surgiu a informação que parte do Hamas. Então, o Hamas informa que 500 pessoas, eles já tinham um número fechado, morreram num hospital dentro da faixa de Gaza. Ou seja, era tudo o que as redações da imprensa tradicional mundo afora, e aqui no Brasil não é diferente, estavam aguardando para tentar algum tipo de equidade nessa guerra que acontece em Israel. Para tentar colocar no mesmo piso Israel e um grupo terrorista chamado Hamas, que faz mal ao povo palestino, que não representa o povo palestino, cuja causa é legítima e honesta, mas está sendo usada como escudo, está sendo usada como uma cortina por um grupo de selvagens. É disso que se trata. Esse é o Hamas. Mas quando essa notícia vem à tona, ela reverbera com muita velocidade mídia pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. A partir daí, alguns atores políticos, aqui no Brasil, por exemplo, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva saem do confinamento. Eu vou ler aqui o que publicou Lula no Twitter. Ele saiu do confinamento, onde permanece recluso aí há praticamente um mês. Abre aspas. O ataque ao hospital é uma tragédia injustificável. Guerras não fazem nenhum sentido. Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas, construídas com tanto sacrifício, destruídas em instantes. Refaço este apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade. Vejam bem, o presidente da República, repito, saiu do seu confinamento e falou em insanidade. Ele está falando de insanidade de quem? De Israel. Porém, vamos agora à segunda metade dos fatos. E são fatos e não mais versões. O foguete, agora está documentado, é um foguete, não é um míssil com o poder bélico, por exemplo, que o Hezbollah tem no Líbano. Não. São foguetes feitos muitas vezes com encanamento, com tubulação. Nós aqui no Oeste Sem Filtro já mostramos essas imagens do passado. Eles aproveitam dinheiro de ajuda humanitária, dinheiro que muitas vezes chega via ONU, para ajudar o povo palestino que vive nessa estreita faixa de Gaza de 40 quilômetros por 12, superpopulosa, muito pobre e labiríntica, repleta de labirintos que são tomados por terroristas e hoje também por centenas de reféns. Essas tubulações viram foguetes improvisados. Não se sabe se esse que caiu num estacionamento, portanto não se sabe sequer se há um número fechado em relação a vítimas, provavelmente algumas, mas não 500, jamais 500 vítimas. Se foi um erro de lançamento, se é pela precariedade do próprio foguete, que é feito de forma improvisada. Então, essa máquina de propaganda do Hamas encontra eco na velha imprensa que existe no mundo inteiro, mas é uma imprensa que não consegue condenar com veemência o Hamas, os terroristas e bárbaros do Hamas. Então, esse episódio serve de lição. E se, provavelmente, alguns veículos de comunicação, e aqui vamos falar dentro do nosso quadrado, no Brasil tivessem a mesma hombridade de admitir a falha, de admitir o erramos,
nós estaríamos num caminho, talvez, para que a imprensa reencontre o caminho de algo que se chama jornalismo. Isso não tem sido praticado porque as redações estão tomadas pela paixão política. E nesse caso, ela tem lado. Está do lado da esquerda. E a esquerda condena valores judaico-cristãos e a esquerda está do lado do Hamas. Mais ou menos em relação aos laços estreitos, mas está lá. Perfeito, Silvio. Enquanto você comentava, nós exibíamos aí as imagens dessas tubulações, né, desses encanamentos que acabaram se transformando nas mãos do Hamas em mísseis e em foguetes, em armas de destruição. Temos aí as imagens que já comentamos e exibimos aqui algumas vezes ao longo do programa.